Defeito 2. Introdução. Nesta sessão, você será guiado passo a passo através do processo de identificação da causa de um mau funcionamento e reparação do circuito. Uma série de telas fornecerá instruções, perguntas e respostas, direcionando-o através de passos para solucionar a falha. Acompanhe cada detalhe com bastante atenção para que você adquira a habilidade para consertar equipamentos. Preparação. Antes de começar essa sessão, por favor, tenha em mãos os seguintes documentos: diagrama do circuito, fluxograma de resolução de problemas, folha para anotações. A figura 55 mostra o diagrama esquemático do circuito. Observações. Ao fechar a chave S1, o circuito funcionou apropriadamente? Resposta: não. Veja a figura 56 e 57. LT1 não acendeu após ligar S1. LT2 não acendeu após ligar S2. Resumo das observações. Quando S1 é fechada, R1 funciona, mas R3 não funciona, e a lâmpada LT1 não acende. Quando S2 é fechada, R2 funciona, mas R4 não funciona, e a lâmpada LT2 não acende. Definir a área do problema. Para definir a área do problema, precisamos ter em mãos o diagrama esquemático. No diagrama, destacaremos as áreas do circuito que pode conter um mau funcionamento. Para esse exercício, vamos tentar determinar se há apenas uma falha causando os sintomas que foram listados nas observações. 1. Em qualquer das áreas abaixo pode estar o problema? A. Circuito de alimentação e potência. B. Circuito de controle. C. Não estou certo. Resposta B. Nossas observações mostraram que R1 e R2 estão funcionando, mas R3 e R4 não. Portanto, o problema deve estar no circuito de controle. Veja essas áreas destacadas no diagrama figura 58. Agora vamos tentar reduzir a área do problema. Desde que R3 e R4 não estão funcionando, mas R1 e R2 estão funcionando, a falha pode estar na figura do circuito mostrada na figura 59? Resposta: não. Desde que R1 e R2 funcionam, a falha não pode estar nesta seção do circuito. 3. Uma única falha na seção mostrada no diagrama da figura 60 poderia causar todos esses sintomas? Resposta: não. Uma única falha nessa seção do circuito não poderia causar estes sintomas. 4. A seção restante do circuito é mostrada no diagrama 61. A falha poderia estar aí? Lembre-se, os degraus R3 e R4 não funcionam, mas os degraus R1 e R2 funcionam. Resposta: sim. Um ponto aberto em uma dessas seções poderia impedir R3 e R4 de funcionar, mas permitir que R1 e R2 operem corretamente. 5. Nós definimos a área do problema estar no circuito de controle. O próximo passo é determinar todas as causas possíveis. Causas possíveis. 1. Qual das seguintes é a possível causa do mau funcionamento? Consulte o diagrama de conexões da fiação para ver como os fios estão conectados, figura 62. A. Ponto aberto entre S2,1 e R1,1, incluindo terminais soltos. B. Ponto aberto entre R2,7 e R3,7, incluindo terminais soltos. C. Ponto aberto entre R3,7 e R4,7, incluindo terminais soltos. D. Nenhum dos acima. Resposta A e B. Qualquer uma das opções A ou B pode causar os sintomas que vimos. 2. Depois de identificar todas as causas possíveis, o próximo passo é determinar se há causa provável óbvia. Uma das possíveis causas é mais provável que a outra? Resposta: não. Nenhuma das possíveis causas é mais provável que a outra. Testar. Desde que determinamos que não há causa provável,
Só nos resta testar para reduzir a área do problema. 2. Nós determinamos o problema ser um ponto aberto no circuito. Qual o instrumento de teste é a escolha mais apropriada para ajudar a encontrar a falha? A. Voltímetro. B. Ohmímetro. C. Amperímetro. Resposta A. Localizar um ponto aberto seccionando o circuito pode ser muito mais facilmente feito usando um voltímetro. A precaução aqui é que o circuito está energizado enquanto testamos. 3. Onde é o melhor local para o primeiro teste? A. Entre R11 e neutro. Entre R37 e neutro com S1 ou S2 fechada. C. Entre S21 e R11. Resposta A e B. Estes são os melhores locais para começar os testes. Presumindo que o fio de S2 para R11 está aberto, que voltagem esperaríamos ler se medíssemos de R11 para o neutro? A. 120 volts. B. 24 volts. C. 0 volts. Resposta C. Com uma abertura nesse fio, nós leríamos 0 volts. Que leitura o voltímetro mostra? Resposta: 24 volts. O que o resultado do teste indica? A. O fio entre S21 e R11 está ok. B. O fio entre S21 e R11 está aberto. Resposta A. Desde que o teste mostra que há voltagem apropriada no terminal R1, o fio deve estar ok. Observações. Há quaisquer novas observações? Resposta: não. O circuito ainda opera da mesma maneira. Revisar a área do problema. 1. Os resultados dos testes anteriores reduziram a área do problema? Resposta: sim. O fio entre S21 e R11 não é mais parte da área do problema. Causas possíveis. Desde que o fio entre S21 e R11 foi eliminado como possível causa, apenas uma possível causa permanece: fio aberto entre os terminais R27 e R37, incluindo terminais frouxos. Desde que esta é a única causa possível, ela é também uma causa óbvia provável. Testar. Qual seria o melhor teste? A. Testar a voltagem de R37 para neutro. B. Testar a voltagem de R32 para neutro. C. Desconectar ambos os finais dos fios e testar a resistência. Resposta A. A voltagem em R27 deve ser 0 volts, desde que R2 opere corretamente. Portanto, com SI fechada, uma leitura de 24 volts em R37 indicaria um fio aberto. 2. Medindo a voltagem de R37 para a terra. A leitura indica que o fio está aberto? Figura 64. Resposta: não. Se o fio neutro entre R27 e R37 estivesse aberto, você leria aproximadamente 24 volts no R37, com S1 fechada. Desde que a leitura foi 0 volts, o problema deve estar em outro lugar. 3. Ok. E agora? O teste do equipamento final provou que estava ok. Nós não temos mais causas possíveis. Há algumas explicações possíveis para isso? Em algum ponto de nossa análise, nós cometemos um erro em nosso raciocínio. Nós cometemos um erro fazendo um teste. Há múltiplas falhas que, quando combinadas, causam os sintomas que vimos. Procurando múltiplas falhas. Neste exercício, você notou que fizemos análise e leituras de medidas corretas, já que o exercício forneceu combinações de todos os nossos passos através do processo. Portanto, a melhor maneira para proceder agora é primeiro reavaliar nossas análises, leituras de medidas e redefinir a área do problema, levando em conta a possibilidade de múltiplos componentes defeituosos.
Voltando ao diagrama esquemático do circuito. Quais zonas poderiam conter um componente defeituoso? A. Zona A. B. Zona B. C. Zona C. D. Zona D. Ou E. Zona E. Veja o diagrama na figura 65 com as zonas realçadas. Resposta: zonas A, B, D e E. Qualquer uma dessas zonas pode conter um componente defeituoso. Definindo a área do problema. Antes de determinar as causas possíveis, precisamos determinar em qual das áreas de problemas devemos começar. Em qual zona você acha que é o melhor local para começar? A. Zona A. B. Zona B. C. Zona D. Ou D. Zona E. Veja o diagrama figura 66 com essas áreas destacadas. Resposta: zona D ou zona E. Na verdade, tanto a zona D quanto a zona E pode ser um bom local para começar. Possíveis causas. Vamos começar com a zona D. 1. Vamos selecionar todas as possíveis causas da seguinte lista que impediria o relé R3 de funcionar. A. Um fio aberto na área do problema. B. Contato normalmente fechado de R2 não fecha. C. A bobina do relé R3 está aberta. D. O comando normalmente fechado de R3 está colado, fechado. E. Normalmente aberto de R1 não fecha. Vamos selecionar as opções A, B, C e E. Qualquer uma dessas poderia impedir o relé R3 de funcionar. Possível causa. Qualquer das seguintes é uma causa óbvia, provável? A. Um fio aberto na área do problema. B. Contato normalmente fechado de R2 não fecha. C. Bobina do relé R3 está aberta. D. Contato normalmente aberto de R1 não fecha. E. Não há causa provável óbvia. Resposta: C. A bobina do relé R3 é a mais provável causa do relé não operar e é o melhor local para começar a testar. Testar. 1. Presumindo que a bobina do relé está aberta, onde é o melhor local para o primeiro teste? A. A resistência da bobina de R3.2 para R3.7. B. A voltagem em R3.2 com potência ligada e S1 fechada. C. A voltagem de R3.2 para R3.7 com potência ligada e SI fechado. Resposta B. Isto determinará se o relé está recebendo a voltagem apropriada. 2. Feche a chave S1 e deixe a chave S2 aberta. Meça a voltagem de R3.2 em relação ao neutro. Figura 67. O que a medida de voltagem indica? A. A bobina do relé está boa? B. A bobina do relé está aberta? C. A alimentação do circuito de relé está boa? D. A alimentação do circuito de relé está aberta? Resposta B. Com a bobina aberta, o voltímetro deve mostrar uma tensão de aproximadamente 24 volts, pois praticamente não há consumo. 3. Veja na figura 68 que, após a substituição do relé, a lâmpada LT1 acendeu e a tensão medida em R3.2 passou para um valor inferior ao anterior. Agora que o relé R3 funcionou e a lâmpada LT1 acendeu, vamos testar a lâmpada LT2 para ver se acende. Veja a figura 69. Observe que abrimos a chave S1 e fechamos a chave S2, mas a lâmpada LT2 não acendeu. Observações. Ok, descobrimos um componente com falha, contudo, o circuito ainda não está funcionando corretamente. Qual dos sintomas abaixo ainda está acontecendo? A.
Quando S1 é fechada, R3 não funciona. B. Quando S1 é fechada, LT1 não acende. C. Quando S2 é fechada, R4 não funciona. D. Quando S2 é fechada, LT2 não acende. Resposta C e D. Relé R4 ainda não funciona e LT2 não acende quando S2 é fechado. Definir a área do problema. Baseado em nossas observações, sabemos que tudo está funcionando corretamente na zona A e D. Agora, apenas a zona B e zona E pode conter componentes com defeito. Em qual zona é o melhor lugar para começar? A. Zona B. B. Zona E. Resposta: zona B. É o melhor lugar para começar desde que o relé R4 deve funcionar para a lâmpada acender. Vejamos o diagrama na figura 70. Causa provável. Qual das opções abaixo pode ser uma causa óbvia provável? A. Um fio aberto na área do problema. B. Contato normalmente aberto de R2 não fecha. C. A bobina do relé R4 está aberta. D. O contato normalmente fechado de R1 não fecha. E. Não há causa óbvia provável. Resposta C. A bobina do relé R4 é a causa mais provável do relé não operar e é o melhor lugar para começar a testar. Testar. Presumindo que a bobina do relé está aberta, onde é o melhor local para o primeiro teste? A. A resistência da bobina de R42 para R47. B. A voltagem de R42 para o neutro com potência ligada e S2 fechada. C. A voltagem de R42 para R47 com potência ligada e S2 fechada. Resposta B. Isto determinará se o relé está recebendo a voltagem apropriada. Certifique-se de que todos os fios estejam conectados e a potência ligada. Feche a chave S2 e deixe a chave S1 aberta. Meça a voltagem de R42 para neutro. O que a voltagem indica? A. A bobina do relé está boa. B. A bobina do relé está aberta. C. A alimentação do circuito do relé está boa. D. A alimentação do circuito do relé está aberta. Resposta D. A leitura de voltagem de 0 volt indica que há um ponto aberto em algum lugar no circuito de alimentação do relé. 4. Deixe a chave S2 fechada e S1 aberta. Meça a voltagem de R1 8 para neutro. O que a medida de voltagem indica? A. Há uma abertura entre o ponto de teste e o relé. B. Há uma abertura no circuito antes do ponto de teste. Resposta B. Desde que medimos 0 volts, o ponto aberto deve estar antes do ponto de teste. 5. Vamos continuar seccionando o circuito. Qual é o melhor lugar para o próximo teste? A. R2-1 para neutro com a chave S2 fechada. B. R1 5 para neutro com a chave S2 fechada. Resposta A. Este é o melhor local. Quando seccionamos, você deve tentar dividir o circuito em porções iguais. 6. Mantenha a chave S2 fechada e a S1 aberta. Meça a voltagem de R2 para neutro. Veja a figura 73. O que a medida de voltagem indica? A. Um ponto aberto entre este ponto de teste e o anterior. B. Há um ponto aberto no circuito acima do ponto de teste. Resposta A. Desde que medimos aproximadamente 24 volts, o ponto aberto deve estar entre o ponto de teste e R1-8. 7. Vamos continuar seccionando o circuito. Qual é o melhor local para o próximo teste? A. R2-3. B. R1-1. Resposta A. Este é o melhor local. Isto dividirá o restante do circuito em porções iguais. O contato R2 normalmente aberto e o fio de R2-3 para R1-8. 8. Mantenha a chave S2 fechada e a chave S1 aberta. Meça a voltagem
de R23 para a Terra. Veja a figura 74. O que a medida de voltagem indica? A. O fio entre R23 e R18 está aberto. B. O contato normalmente aberto de R2 está com defeito. Resposta B. Desde que medimos 0 volts e anteriormente medimos 24 volts do outro lado, o contato está aberto. O contato normalmente aberto de R21 e R23 deveria estar fechado, porque o relé R2 está armado. 9. Determinamos que o contato de R2 está com defeito. Para substituir o contato, temos que substituir o relé. Não se esqueça que, para substituir relé, temos que seguir os procedimentos de segurança, que é desligar e bloquear a chave geral de energia. 10. Veja nas figuras 75 e 76 que, após substituir o relé, desbloquear e ligar a chave geral, todos os testes mostraram que agora o circuito está funcionando corretamente.